Gravar. Olá a todos, eu sou o professor Rafael e eu vou dar início aqui ao nosso terceiro encontro coruja da nossa disciplina de Física Geral, certo? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Beleza? Muito bem. Então, nesse nosso terceiro encontro coruja, vamos comentar um pouquinho sobre a unidade 3, certo? Na unidade 3, a gente fala um pouco das leis de Newton e suas aplicações, atrito, movimento circular, trabalho e energia. Esses são nossos temas da unidade 3, certo? Vamos começar aqui por leis de Newton. Pois bem, certo. Eu vou dar uma lidinha aqui na apresentação desse tema, tá? Leis de Newton e suas aplicações. A física atua diretamente no nosso dia a dia por meio de suas leis e fenômenos, seja na aplicação da força e sua relação com o movimento ou nas situações de equilíbrio e não equilíbrio, bem como em situações retilíneas e circulares. Isaac Newton, físico inglês do século XVII, observando esses fenômenos na sua rotina, formulou três leis para expressar os princípios relacionados à dinâmica da matéria, que seriam a estática ou movimento de objetos físicos, certo? Ou seja, nós estamos falando aqui da primeira, segunda e a terceira lei de Newton. O desafio fala da relação à aplicação de força. Eu volto aqui depois. Vamos dar uma olhadinha no livro primeiro, certo? Aqui já começa falando um pouco de força e movimento, certo? O que seria a força, um dinamômetro, as unidades de força, vetores, certo? Mostrando aqui, olha, gente, forças, elas são grandezas vetoriais, elas possuem módulo e elas possuem uma direção, certo? E quando nós temos duas ou mais forças atuando em um corpo, nós temos que ver qual é a força total, tá? Se tiver algum exemplo aqui, a gente pode até dar uma olhadinha. Aqui, ó. Essa aqui já seria uma força com atrito. A pessoa está puxando esse esse cilindro bem aqui, puxando em direção à direita, considerando o movimento, e tem um atrito porque o objeto se encontrava-se parado, certo? Na verdade, esse A aqui não. Ah, não, 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 perdão. Esse A aqui eu não estou falando de atrito, não, gente. Não, eu sabia que tem uma coisa errada. Esse A aqui é a aceleração. A aceleração, certo? A aceleração desse objeto, ele está se movimentando da esquerda para a direita, então a aceleração está seguindo a direção da força, nesse exemplo aqui, tá? Atrito é outra coisa completamente diferente. Até posso comentar rapidinho, mas como a gente vai falar de atrito no próximo tema, então vamos guardar para o próximo capítulo. Certo? Muito bem. Falando das de forças, vetores, aí nós estamos dizendo massa, certo? Os corpos que nós estamos trabalhando aqui, eles possuem massa, tá? Massa seria, na verdade, quantos gramas, quilogramas, enfim, esse é a massa do objeto. Vamos ver aqui. Aqui estamos falando, aqui já é a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. É isso que está querendo dizer.
Ele fala que deve falar rapidamente sobre a primeira lei de Newton. Ah, aqui, ó, em força e movimento. Tá bem aqui. Aqui, ó. A primeira lei de Newton diz que se nenhuma força atuar sobre um corpo, a sua velocidade não mudará. Ou seja, o corpo não sofrerá aceleração. Em outras palavras, se um corpo estava parado, não há aplicação de nenhuma força nele, ele continuará parado. Ou seja, ele continuará em repouso. Caso contrário, se é aplicado o movimento ao objeto em questão, ele permanecerá em movimento. Vamos ver aqui. A primeira lei de Newton diz que se nenhuma força atuar sobre um corpo, a sua velocidade não mudará, ou seja, o corpo não sofrerá aceleração. Se um corpo está em repouso, permanece em repouso. Se ele está em movimento, continua com a mesma velocidade, módulo e mesma orientação. O módulo da força, definido em termos de aceleração, que a força produziria em 1 kg padrão. Certo? E vemos aqui a primeira lei de Newton. Aqui embaixo nós temos a segunda lei de Newton, que já estamos partindo já para a fórmula matemática. Independência dos componentes. Aqui estamos falando justamente das aplicações de forças no mesmo objeto. Vamos ver como outras equações vetoriais. A equação é a função resultante em x, função resultante em y, função resultante em z. São forças resultantes em várias posições, nesse caso no x, y e no z, ou seja, no ambiente 3D, certo? Aqui são as forças em equilíbrio. Todas as forças no objeto elas estarão em equilíbrio. Eu acho que eu consigo explicar bem aqui, vou falando no desafio que eu pulei. Eu vou voltar ali depois, certo? E agora estamos falando aqui da terceira lei de Newton, que quando dois corpos interagem, as forças que os corpos exercem sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Quando dois corpos eles se chocam, eles vão gerar forças contrárias, certo? Esse exemplo aqui ilustra muito bem, justamente do livro e a caixa. O livro está aplicando uma força na caixa e a caixa está aplicando uma força no livro, certo? E aqui temos a reação, por exemplo, a força relacionada do livro para a caixa, ou seja, a força que a caixa está aplicando no livro, está vindo aqui da direita para a esquerda, e essa aqui é a força que o livro está aplicando na caixa, que é da esquerda para a direita, tá? E lembrando que isso aqui, como os dois corpos eles estão parados, então o módulo dessas duas forças são iguais. Módulos iguais, sentidos opostos. Certo? Bem tranquilinho. Vamos ver o desafio. Aqui, eu estava falando isso de africano. Vamos ler o exercício. A física está presente em nosso cotidiano, mas nem percebemos sua atuação muitas vezes. Considerando as características e particularidades da grandeza força, você deve resolver o desafio abaixo. Imagine que tenha feito sua mudança e está organizando as coisas. Ao entrar na casa nova, você se deparou com 3 caixotes deixados pelo carregador no meio do caminho e precisa empurrá-los para a direita a fim de arrumar tudo. Perfeito. Então, nós temos aqui um objeto massa 1, um segundo objeto massa 2, terceiro objeto massa 3 e uma aplicação de força aqui da esquerda para a direita. Nós temos aqui as forças, as massas definidas de cada um dos objetos. Como nós estamos aplicando força apenas num objeto em si, nós podemos considerar que isso aqui é um objeto único. Mas vamos ver, tem mais informação aqui, né? Você tem informação do peso de cada um dos caixotes. Sim, nós estamos vendo aqui. A massa 1 tem 45,2 kg, a segunda tem 22,8 kg, e a terceira tem 34,3 kg. Eles estão apoiados em uma superfície horizontal e sem atrito. Perfeito.
Ciente da situação, verifique qual seria a força horizontal F, certo? Lembrando, quais são as forças que são aplicadas aqui, gente? É a força que nós estamos aplicando nos objetos em si, certo? A força, o peso sendo aplicado justamente em relação à gravidade e a normal, que é justamente a do aplicação que temos, que a aplicação feita, por exemplo, o objeto faz a aplicação na Terra e a Terra faz a aplicação no objeto, e isso aqui, essas duas forças se anulam. Aqui, bem aqui embaixo. Ah, perfeito. Certo? Peso, força normal e a força que é aplicada pela pessoa. Aqui, ó. Nós então calculamos o quê? Somamos as massas, porque afinal estamos considerando que tudo que tem o mesmo, é como se fosse um objeto único, tá? Um objeto que vai se movimentar ao mesmo tempo, vai ter todo mundo aqui vai ter a mesma aceleração, todo mundo aqui vai estar empurrando um ao outro, então tem problema. Então a força vai ser massa vezes aceleração, simples. Nesse caso aqui, bem simples, massa vezes aceleração, a massa é o somatório das massas, certo? E a aceleração, ele disse aqui, se eu não me engano, não foi? Verifique qual seria a força horizontal necessária, buscando empurrar os caixotes para a direita como se fosse um só. Aceleração de 1,32 metros por segundo. Então, você vai somar as massas, multiplicar pela aceleração que ele colocou aqui, e você vai ter a aplicação da força. Certo? Aqui são os exercícios mais assim, os exercícios para praticar. Bom dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Cada questão aqui tem uma explicaçãozinha, tá? Dica do professor. Esse videozinho aqui falando também das leis de Newton. Aqui, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Dê uma olhadinha nisso aqui, 9 minutos e meio. Nada demais. Certo? Eu colocaria esse vídeo aqui para rodar, mas deixaria nossos vídeos mais extensos. E como infelizmente não temos alunos agora, alunos aqui presentes nesse encontro por hoje, então, bom, enfim. Deem uma olhadinha aqui, qualquer dúvida, podem vir falar comigo. Vamos partir agora para o nosso tema 2, atrito. Certo? Vamos lá. Atrito. Nem toda força aplicada a um objeto causa movimento. Vamos lá. Antes de a gente começar terminar de ler a apresentação, vamos pensar assim, o que é atrito? Quando empurramos alguma coisa, quando estamos empurrando um objeto, o objeto ele não automaticamente ele começa a andar, certo? Imagina que você está empurrando uma caixa, certo? Você está empurrando essa caixa e a caixa não se move, certo? Por quê? Porque existe um atrito entre a caixa e o chão que está ali causando o quê? Uma força maior ou igual a que você está aplicando na caixa. Ou seja, a caixa não vai se movimentar até que você faça uma força maior do que a força de atrito dessa caixa, certo? Então, voltando ali à explicação, agentes externos como superfícies rugosas, resistência do ar, bem como a própria intensidade da força resultante, na soma de todas as forças que ela está submetida, pode inviabilizar o movimento. É o que a gente conversou. É o que a gente conversou, certo? A soma de todas as forças que está submetida ali dá zero, então não está movendo. Nesta unidade de aprendizagem, veremos como a ciência da dinâmica busca descrever o comportamento dos sistemas quando submetidos à ação de forças externas que oportunizam o movimento. Certo? Questão de desafio também. Dê uma olhadinha nisso aqui, gente, bem bacana. Atrito com uma superfície, nesse infográfico. Conteúdo do livro. Certo? Conceitos gerais de atrito. Aqui, ó, que a gente estava falando. O termo atrito se refere à resistência à movimentação. Vou até marcar. O termo atrito se refere à resistência à movimentação durante deslizamento ou rolamento.
que é experimentada quando o corpo sólido se move tangencialmente sobre outro que está em contato. Eu estava falando de uma caixa com chão, por exemplo. A força resistiva que age na direção oposta à direção do movimento é chamada de força de atrito. Aqui, aqui na verdade, está aprofundando um pouco mais no que seria uma força de atrito, certo? Fala um pouco de rugosidade, normal, alguns exemplos, atrito estático e cinético. O atrito estético ou cinético ou dinâmico e estático. O atrito cinético ocorre quando há movimento relativo entre os corpos. Existem dois tipos de atritos cinéticos: deslizamento ou escorregamento, quando uma superfície escorrega sobre a outra sem que nenhum dos corpos gire. E de rolamento, quando um dos corpos gira, como um movimento de uma roda, sendo possíveis dois tipos de atritos cinéticos ao mesmo tempo. Ou seja, a força de atrito cinética é constante e atua nos corpos em movimento, podendo ser calculada pela seguinte equação. Nós temos aqui a força de atrito, que é igual ao coeficiente de atrito, vezes a força normal. Aqui, nesse caso, é o coeficiente de atrito cinético. Olha um exemplinho aqui. Considere um livro apoiado sobre a mesa, conforme indicado na figura 2A. Por meio de uma força, ele atinge uma velocidade v, uma velocidade qualquer. Quando essa força acaba, ela cessa, a velocidade diminui até o livro parar. É como se você tivesse empurrado e o livro tivesse andado um pouquinho, e aí depois de um tempo ele vai parar. Ele para justamente por conta dessa força de atrito. Interpretamos esse fato considerado como uma força de resistência oposta ao movimento relativo dos corpos, chamada força de atrito cinético ou dinâmico. A gente fez um empurrão aqui com uma força tanta, uma velocidade tanta. Então, enquanto o corpo vai indo, vai indo, vai indo, até a força já cessou, a força está zero, o corpo continua em movimento, só que a velocidade vai diminuindo, diminuindo, e a força de atrito atuando em sentido oposto ao movimento desses livros. O sentido da força de atrito cinético é sempre oposto ao sentido do movimento do objeto em relação à superfície que se move. E nós temos aqui agora o atrito estático. A força de atrito estático, ela atua somente nos corpos que estão parados, sendo uma força variável, tendo o seu valor máximo calculado pela seguinte relação. É a mesma fórmula, coeficiente que é diferente, contexto é diferente, certo? Força de atrito estático igual a coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Mesma fórmula, contextos diferentes, certo? Vamos lá, tem um exemplo aqui, tá? Bauer, Westphal e Dias mencionam que se você empurrar um refrigerador com suavidade, ele não se moverá. À medida que empurra com mais força, atinge um ponto que o refrigerador finalmente desliza pelo chão da cozinha. Tipler e Mosca, 2009, comentam que o coeficiente de atrito estático depende de materiais de que são feitas as superfícies em contato e das temperaturas da superfície. Se você exerce uma força horizontal com uma magnitude menor ou igual à força de atrito estática máxima sobre uma caixa, por exemplo, a força de atrito estático fará contrabalancear a força horizontal e a caixa permanecerá em repouso. É o que a gente estava falando justamente daquela força que a gente aplica numa caixa e ela não se move ainda. Nós estamos falando justamente da força de atrito estática impedindo que a caixa se mova. Até que você ultrapasse, até que a sua força de aplicação ultrapasse a força de atrito estático, aquela caixa, aquele objeto, ele permanecerá imóvel, permanecerá em repouso onde ele está, certo? E aqui nós temos relações matemáticas entre atrito cinético e estático. De acordo com
os professores Sewa e Jewett Jr., os valores do coeficiente de atrito cinético e coeficiente de atrito estático dependem da natureza das superfícies, mas o coeficiente de atrito cinético é geralmente menor que o coeficiente de atrito estático. Valores típicos de M estão entre 0,05 e 1,5. Ah, estou aqui colocando os coeficientes de atrito de alguns objetos, certo? Uhum. Aço sobre aço, alumínio sobre aço, etc. Essas informações geralmente são dadas, tá? Mas é bom já ter tabela. Fique atento. Para qualquer objeto sobre qualquer força de apoio, a força máxima de atrito estático é maior do que a força de atrito cinético. Uhum. Já aqui, atrito de rolamento, certo? Resistência do ar, mesma coisa. A força de arrasto depende da força do objeto, sim. Velocidade limite ou terminal. Certo, certo, gente. Justamente isso aqui depende muito justamente do estudo de vocês, dessa parte do material, para que a gente veja qualquer coisa relacionada à força de atrito. De novo, gente, qualquer dúvida podem vir falar comigo. Tem uns exercícios aqui também no próprio capítulo do livro para ajudar a fixar esse conteúdo, certo? Vamos para o próximo, movimento circular, certo? Vamos lá, movimento circular. As trajetórias circulares são facilmente encontradas, por exemplo, num parque de diversões, como uma roda gigante e algumas vezes na montanha-russa com o looping. Para descrever a trajetória, é preciso analisar a maneira que um objeto varia a sua posição. Nesta unidade de aprendizagem, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre uma importante grandeza física, a velocidade. Um desafio, mantendo-se sobre a questão mesmo, uma pedra presa numa corda descreve um movimento circular com velocidade angular constante. Num dado momento, a corda arrebenta. Descreva como e por que o comportamento da pedra muda depois que ela arrebenta. Certo? Dão uma olhadinha no material aqui, não vejam a resposta padrão, tá? Não vejam a resposta padrão, tentem discutir sobre isso sem ler a resposta, certo? O infográfico, quando queremos descrever um fenômeno, devemos identificar qual o sistema de referência adequado. Em movimentos circulares, utilizamos as coordenadas polares. Certo? Coordenadas polares. No movimento circular, as coordenadas x e y de um corpo variam continuamente. Sim, se estão realmente girando, se estão girando, o x e o y estão mudando toda hora. Mas a distância do corpo ao centro do caminho circular permanece a mesma, porque estamos girando de uma forma de círculo. Então é como se o raio, né, do corpo ao centro, o raio é sempre a mesma coisa. Em conta disso, usa-se coordenadas polares para estudá-lo. Parametriza-se as coordenadas x e y em termos do raio e da angulação, utilizando as funções seno e cosseno. Aqui, certo? Esse caso seria o quê? Um vetor que vai do centro da circunferência até onde está girando o objeto, onde está girando no formato circular. Esse vetor aqui tem a mesma distância que o raio da circunferência. E aqui nós temos a angulação desse vetor com o vetor com o eixo x. Certo? Vamos lá agora, conteúdo do livro. Certo? Falando de novo aqui de coordenadas polares, até dando uma aprofundada, fazendo uns cálculos de como se encontrar também essa raiz, tudo mais. Também interessante.
coordenadas angulares, deslocamento angular. Você vai trocando os graus para radianos também. Localizando um ponto com coordenadas cartesianas e polares. O comprimento do arco em si. Isso aqui já é uma parte de CD ou coisas do gênero. Não, trilha de CD. Ah, falando sobre trilha de CD. Bem interessante. Velocidade angular, frequência angular, período, certo? Aceleração angular e aceleração centrípeta. Certo? Isso aqui já é bem mais um conteúdo mais completo relacionado ao movimento circular, certo, gente? Qualquer coisa aqui também podem falar comigo se tiver alguma dúvida. Isso aqui também precisa de uma boa lida nesse material, tá bom? Vamos ver. Dica do professor, mesma coisa que todos os temas têm. Todos os temas têm um, um resuminho falando justamente do material. Esse caso aqui tem 4 minutinhos para dar uma lida, para dar uma visualizada, certo? Hum, Bem interessante. E exercícios para prática novamente. Todos os temas possuem 5 exercícios para prática. E agora, por último, nós temos também trabalho e energia. Trabalho e energia, vamos lá. Imagens realizadas à noite por satélite mostram que as regiões dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão emitem mais luz. Essa pode ser uma boa medida da quantidade de energia que comparativamente cada região consome. Praticamente nenhuma atividade física acontece sem gasto ou transformação de energia. Sim, verdade. Além da observação, os cálculos que envolvem a energia de um sistema são de importância essencial na ciência e na engenharia. Nessa unidade, estudaremos dois importantes conceitos em física, o trabalho e energia. A partir daí, definiremos as energias cinéticas e potencial e veremos como elas estão presentes em nosso dia a dia. Questão desafio, justamente falando o que a gente estava conversando, trabalho e energia, certo? Em uma sala de aula, o professor utiliza um projetor que, para produzir imagens, lança fótons na parede através de um canhão de fótons. Estes são lançados através de um campo elétrico. Se um fóton é acelerado a partir do repouso por este canhão até atingir a energia cinética de 4 seria quilovolts. Exatamente. Tem que dar uma revisadinha nesse sistema internacional aqui, certo? Em uma distância de 5 metros. E encontre a força dele supondo a constante e com a mesma orientação do movimento desse fóton. Certo? Aqui, de novo, é bom fazer exercício após dar uma lida no conteúdo do nosso livro, gente. Tá bom? Aqui fala justamente qual é o conteúdo desse capítulo. Aqui falando justamente de novo de energia cinética, as unidades de energia. Tá? Certo? O que mais? Exemplos, queda de vaso, o trabalho. Aqui, que é importante da definição. Trabalho, energia transferida para ou de um objeto pela ação de uma força. Trabalho positivo é uma transferência de energia a objeto. Trabalho negativo é a transferência de energia do objeto. Ou seja, trabalho quando é positivo, a transferência de energia é feita em relação ao objeto. E o trabalho negativo é transferir o objeto está transferindo energia, certo? Trabalho realizado por força constante, um adendo matemático, certo?
E o livro termina aqui, esse capítulo, tá certo, gente? Essa parte desse conteúdo aqui precisa de muito cuidado para casa, pode dar muitas dúvidas aí, tá bom? Vamos conversando aí durante o período, caso para poder realizar todas as nossas atividades sem nenhum problema. Mais uma vez, um videozinho aqui da dica do professor, falando justamente trabalho e energia, 5 minutinhos, e vários exercícios para a nossa prática, tá? Vejam sempre todas as opções, dá uma olhada no Saiba Mais também. O Saiba Mais sempre tem alguma coisa assim, um aprofundamento, uma coisinha extra, alguma coisa legal para estudar. E na prática também, na prática a gente tem sempre um exemplo na vida de como é utilizado esse tema em particular, tá? Você vê justamente que as coisas não ficam exatamente largadas ao léu, ao espaço. Simplesmente não existe simplesmente para ser conceito. Elas têm um uso, uma usabilidade. Certo, gente? Bom, que mais que a gente pode comentar aqui? Ah, sim. Reforçando também, gente, escrita e reflexão, não deixe de fazer. Faltam 9 dias para o encerramento da escrita e reflexão, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou corrigir também a escrita de quem já fez, tá certo? Vou correr aqui para que não tenha problema para você possa realizar a atividade, tá bom? O questionário também está logo aí, dia 3 de outubro começa. Nós já também começamos a realizar o agendamento das provas. Eu vou ver se eu lanço também um formativo também para que vocês não percam o agendamento da prova de vocês, gente. Não percam, tá? E vejam também a questão de agendamento, reagendamento, vai ter toda a informação para vocês. Tá certo? Bom, gente, é aqui que a gente encerra então o nosso terceiro encontro coruja. Infelizmente, até o fim dessa gravação a gente não teve nenhum aluno, tá? Aí eu fico aguardando vocês então para o próximo encontro. Eu estou sempre presente na plataforma para a gente poder conversar, tirar dúvida, qualquer coisa, bater um papo. Fico aí à disposição de vocês sempre, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima.